Olá, hoje nós vamos falar de personalidades, padrões de comportamento e por que mudar a maioria das vezes é necessário. Personalidade é algo que nasce com a gente e a maioria das vezes ela é formada também ao longo da nossa vida conforme nós somos criados através de padrões comportamentais que influenciam em nossas personalidades. Existem algumas formas que nós devemos de aprender a agir e viver de acordo com o ambiente que nos cerca e com as pessoas que nós convivemos. Todas essas questões são pouco complexas. Elas nos levam a pensar que nós relutamos a certas mudanças de hábitos comportamentais e a maioria que adquirimos para a defesa da nossa própria personalidade. No entanto, o que é necessário que haja quando existe uma consequência e afeta o teu modo de viver, de estar, através da sua personalidade, é necessário que tenhamos um controle do padrão comportamental. Por isso que muitos comportamentos, às vezes, nos imprimem características que formam a nossa personalidade. Dentro desses fatos, portanto, existem alguns que são mudados, outros moldados para adaptar-se justamente no meio ambiente em que você muda. Essa forma de mudança na sua personalidade é algo muito natural. Afinal, nós, seres humanos, somos e vivemos emoções e amadurecemos e vivenciamos através das nossas experiências vividas. Sendo assim, mudar alguns padrões de comportamento que influenciam negativamente em nossa vida, a convivência com a nossa família, amigos e trabalho e parceiros românticos, muitas vezes é necessário para melhorar a nossa dinâmica social e mudar também a nossa qualidade de vida. É necessário que saibamos que a nossa personalidade ela é formada através de um padrão de comportamento gerados por pensamentos, sentimentos e valores de uma pessoa que define a outra, assim como se descreve ela mesma, o que ela vê, o que ela sente, o que ela alimenta, a força que ela dá para os seus pensamentos, como ela se modifica ao longo do seu tempo através da maturidade. Geralmente a maioria das pessoas dizem que o que eu fui há 10 anos atrás, hoje eu não sou, porque tiveram amadurecimento na personalidade, os seus hábitos, a sua maneira de ser e as suas particularidades. Com isso, é necessário também que sejamos organizados e que tenhamos também características afetivas, cognitivas e também por nossas vontades. Aprender a viver com as nossas vontades, aprender a aceitar e entender a nossa personalidade no ramo que nós estamos vivendo, trabalhando, porque existem muitas características que são herdadas. E essa personalidade se constitui até mesmo num fato. Essas características, que a maioria das vezes são herdadas, é também com a convivência familiar que nós atuamos no nosso dia a dia. Isso dá um exemplo. Uma família cujo o pai e a mãe se desentendem com grandes eventualidades, os filhos vão também herdar essa característica porque vão achar que é normal viverem brigando, ou até mesmo o pai que bate numa mãe, vão achar que é normal, aquela família ali é normal, amanhã ou depois a pessoa também desenvolver esse hábito por não saber que isso é um hábito, um mau hábito, que isso aí não leva a lugar nenhum. Porém, também temos que analisar que algumas personalidades existem alguns pequenos adjetivos, como preguiçoso, extrovertido, calmo, bagunceiro, confiante, soberbio e assim por diante. São todas essas pequenas atitudes que formam, às vezes, os fatores na vida de um ser humano. A extroversão, o neuroticismo, algumas aberturas referidas a experiências conscienciais, a afabilidade, alguns aspectos psicológicos que são de ordem positiva e de ordem negativa ajudam a determinar um tipo de personalidade. O que temos que ter em conta é que tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é negativo também ele faz muito mal. Então é necessário que nós sejamos, no mesmo tempo, reservado e afetivo. Que existem seres que são insensíveis e passionais.
Existe o quieto e o falante. Existe o tímido e o sociável. Existe o discreto e o alegre. Isso chama-se extroversão. No neuroticismo existe o tranquilo e o tenso, o seguro e o inseguro, o autopiedoso e o satisfeito, o instável e o constante, o racional e o emocional. E existem também aberturas que nós devemos nos dar conta, que nós temos que ter noção de que essas aberturas, elas podem nos auxiliar na caminhada terrena e também ela pode, lamentavelmente, nos deixar estagnados no tempo. Porque podemos ser conservador e liberal, podemos ser realistas e imaginativos, podemos ter a rotina e a variedade, podemos ser originais e convencionais, podemos ser curiosos e pouco curiosos. Então, isso também é de personalidade própria. Porém, podemos ser cruéis, relacionados à nossa afabilidade, rudes, piedoso, cortês, confiável, tolerante, duvidoso, crítico, mesquinhos e generosos. Eu dizia ávaros, né? Mas tá. Nossa consciência. Como é que nós temos a nossa consciência? A consciência do ser humano, ela varia de ser humano para ser humano. Tem o preguiçoso, o negligente, o acomodado, o bagunceiro e o atrasado. Tem o trabalhador, o responsável, o ambicioso, o organizado e o pontual. Dentro dessas personalidades, é necessário que nós saibamos que os aspectos que nós temos, é necessário que haja uma mudança comportamental, uma reforma íntima, porque algumas personalidades elas são quase parecidas. Então, a gente às vezes cataloga de muito trabalhador, esquecemos que às vezes a pessoa é muito ambiciosa. Então, tudo isso também é referido à formação de níveis comportamentais do ambiente que nós somos criados e o coletivo que nós somos tratados. Mas o que fazer com essas certas atitudes? É necessário que a pessoa tenha a realidade de saber sobre o que ela mesma é, o que ela quer, o que a personalidade dela está impulsionando para a vida dela, referido aos padrões comportamentais e não ao contrário. Nenhuma personalidade te faz mal, ao contrário. A personalidade, ela só vai te ajudar a entender e a enxergar a realidade que você está vivendo com uma situação e trazer você diretamente para essa realidade que você não está querendo enxergar. Então, vamos ver assim. Existem questões que nós devemos também levar muito em conta, falando da espiritualidade, é que nós somos espíritos reencarnados e trouxemos nossas bagagens, sentimentos muito positivos e muito negativos, comportamentos muito nocivos. Então, se nós temos personalidades, crenças limitantes, convicções que resultam de experiências ao longo da nossa vida, a partir de que nós adotamos um certo padrão comportamental determinado a uma situação, nós estamos formando uma crença. O que é necessário, gente, saber? É necessário que saibamos, com toda a verdade, na realidade, o resultado melhor de buscar benefícios para viver uma vida bem com equilíbrio e tratar da nossa vida como se trata uma crença limitante, procurando se informar. Porque, na realidade, tudo que é inculcado para nós como criança, como na infância, na maioria das vezes é inculcado pelo medo. E o medo nada mais, nada menos faz que te deixar paralisado, estagnado no tempo, e você fica que você não consegue ir para frente nem para trás, não consegue ser feliz no amor, não consegue se decidir, você se fecha numa concha que amanhã, lamentavelmente, nas questões que o mundo está vivendo, nessa crise que nós estamos vendo, vamos pegar manias, principalmente se for mania de perseguição. Tá? O que temos que ter em conta? Procurar através de nós, procurar esclarecimento referido a essas coisas que falaram para nós que são ruins. Porque, na realidade, a única maneira, às vezes, de frear uma pessoa relacionada a um comportamento, a um padrão comportamental, é pregando o medo, colocando crenças na mente da gente. Tá? Então, essas crenças determinam as nossas atitudes, de maneira consciente e muito inconsciente.
São esses fatores externos que são responsáveis pela nossa vida, ao menos são 100% das vezes que nós vamos decidir, nós paramos a pensar naquilo que nos foi dito no passado. Temos que mudar e abandonar todas essas crenças limitantes. Primeiro, mudando o nosso padrão de pensamento, depois mudando as nossas atitudes. É difícil realizar essa mudança? É. Desconhecemos as nossas crenças e ignoramos nossos comportamentos nocivos porque agimos realmente num piloto automático inconsciente. Nessa hora é muito fundamental procurarmos uma ajuda de uma psicoterapia para clarear a nossa mente, procurando dentro do nosso pensamento, na nossa mente, o que foi que gerou esse mau comportamento. É necessário e é possível mudar esses padrões de comportamento, esse lugar de questionamento muito comum. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fomos criados para dizer que somente os ricos nasceram para ser felizes e colocar em nossas mentes que o pobre tem que ser feliz trabalhando e rasgando. Na realidade, o trabalho é bom, ele vem de bom grado, ele foi feito para nós evoluir. Mas se nós não abrirmos a mente que nós merecemos ser felizes, que nós trabalhamos para ser felizes, nós sempre vamos trabalhar como mulas, utilizando da força física e não utilizando da mente em nosso benefício nas questões comportamentais. Se existe alguma pessoa que jamais será alguém sem personalidade, é aquela que foge das mudanças comportamentais e não querer enxergar o que realmente afeta a sua relação, o seu bem-estar consigo mesmo. Mudando os nossos padrões de comportamento, é necessidade que a gente tem de procurar saber quais são essas crenças que estão modificando a nossa vida para pior. Buscar autoconhecimento, fazer terapia, analisar o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, buscar alternativa de comportamento e analisar o que está certo e o que está errado, reconhecer, treinar a sua mente de acordo com seus reais desejos de necessidade de ser feliz, de ser próspero. Estratégias novas você terá que procurar para encontrar uma saída de fugir desse padrão antigo que te aprisiona, referido ao seu passado. Procurando tomar decisões sobre as mudanças, e o processo será facilitado quando você aceita a mudança. Vamos procurar psicólogos confiantes que trabalhem na realidade para o bem-estar de cada um e não somente visando o poder aquisitivo que o valor de uma consulta. É necessário que a gente consiga olhar para dentro de cada um de nós e ver que nós temos vidas vivenciadas de passado distante e que tudo que ficou fora do habitual realizado na reforma íntima repercute na nossa vida aqui presente. Tudo o que nós fizermos relacionados a essa vida que por um motivo ou por um outro a gente não encontra solução para solucionar, tenho a certeza que está preso no passado muito distante, e esse passado ele deixa muito visível vários tipos de frustrações, de medos e tensões que só se agravam com as crenças limitantes que muitas vezes é imposta através do medo para nós não fazer determinada coisa, porque na realidade foram criados nesse padrão comportamental, nessas ideias, nessas crenças limitantes, que o que é o pecado, o que é feio, o que é certo, o que é correto. O que é o certo é o que é o correto, que você não deve fazer aos outros, o que você não gostaria que fosse feito com você. Visando o bem-estar, o equilíbrio mental, emocional, vivendo feliz dentro dos padrões normais, onde o ser humano nasceu para ser feliz, estudar, trabalhar, evoluir, vocês estão no lucro. Procuramos as terapias, procuramos os tratamentos, procuremos uma reforma íntima, onde visa o bem-estar não só seu, mas a sua família inteira.
e isso auxiliará a não desenvolver medos, pânicos, fobia, insegurança, timidez, fracassos, frustrações futuras. E isto ajudará você a enxergar na realidade a sua missão de vida. Além de ser filho e além de ser um pai ou uma mãe, você veio para você ser feliz, realizado, trabalhar, estudar, se aceitar como ser humano que você é. Então vamos procurar, pessoal, uma reforma íntima. Vamos tirar fora o homem velho e trazer à tona o ser humano novo, livres de dogmas, de crenças limitantes, de padrões vibracionais baixos, de energias nocivas. Nós não precisamos disso para viver, tá bom?